Gente, a pergunta que nunca quis calar é: John Lennon ou Paul McCartney? Então eu vou falar sobre isso. Bom, quando os Beatles começaram, o líder da banda e fundador da banda era o John Lennon. Então, naquela primeira fase dos Reis do Iê Iê Iê, o visual rebelde, né, a atitude, tudo isso, o John Lennon prevalecia. E o Paul McCartney era um ajudante de luxo, né? Só que só tem um detalhe: o talento do Paul McCartney era tal, mas tal, que o Paul McCartney foi crescendo dentro da banda, né? Quando o Brian Epstein, que era o empresário dos Beatles, falece em 1965, o Paul McCartney também começa a ter uma articulação comercial dentro da banda. E ele vai cada vez melhorando mais, né? E chega um ponto que ele supera o John Lennon. Ele supera o John Lennon, né? Quando você chega lá em 1967 no Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, né? Então Paul McCartney já tinha a primazia, né? Nos álbuns de 1965 e 1966, Rubber Soul e Revolver, o Paul McCartney também já tem uma participação, digamos, igual à do John Lennon, né? No álbum seguinte, né? O álbum seguinte foi Yellow Submarine, né? Que é uma bobagem, né? Porém, o White Album, né? O álbum branco, Paul McCartney já demonstra muita força em relação a John Lennon, né? O John Lennon ele fez Revolution, mas o Paul McCartney já prevalece. Aliás, desde do icônico Help, né? O Paul McCartney já lançou a lindíssima Yesterday, né? Depois, nos álbuns seguintes, né? Let It Be e Abbey Road, o Paul McCartney destaca-se mais que o John Lennon, né? No último, até o George Harrison tem uma participação muito forte, né? Porém, o líder da banda, em conteste, é o Paul McCartney, né? Que se tornou um ditador dentro da banda, né? Inclusive, e o Lennon, revoltado com isso, ele pede para sair, admitindo a sua derrota. Então, na época dos Beatles, sem dúvida Paul McCartney, tá? Embora o Lennon tenha começado com força. Mas, curiosamente, você poderia crer, agora que os dois vão para carreira solo, né? O Paul McCartney ainda teve uma banda chamada Wings, né? Mas era basicamente carreira solo. Você imagina, pô, o Paul vai se destacar, porque ele está se destacando aí nos Beatles o tempo inteiro, a ponto do John Lennon terminar com a banda porque não quer mais perder para o Paul McCartney, né? Mas aconteceu exatamente ao contrário. Quem se destacou mesmo foi o John Lennon, né? Por quê? Porque o Paul McCartney, ele enveredou por um caminho do pop tradicional, tá? Não estou dizendo que é má qualidade não, tá, gente? A música do Paul McCartney, mesmo sendo pop tradicional, era de boa qualidade. Mas o John Lennon, pelo menos ao meu ver, ele foi por um caminho mais interessante, um caminho da contestação, um caminho da acidez, um caminho de mostrar as mazelas, né? Então tem músicas icônicas do John Lennon, né? Como Power to the People, né? Give Peace a Change, né? Imagine. E também músicas românticas lindas, né? Como Dream, né? Que é a minha música predileta do John Lennon na carreira solo, né? Que inspiração japonesa, por causa da Yoko Ono, né? Mas é linda, Dream, né? E tem a música Love, que é maravilhosa também, né? Então, para resumir, na época dos Beatles, Paul McCartney, né? Na época pós-Beatles, John Lennon. Por gentileza, like aqui no vídeo, se inscreva no canal e compartilhe. E eu sou o Luiz Felipe Chateaubriand, muito obrigado a todas, a todos e a todes. Até o próximo vídeo.